Introdução. Este artigo reflete acerca de questões epistemológicas que buscam encontrar uma possível relação entre a educação em ciências e o empreendedorismo, que justifique a relevância da ressignificação de projetos científicos iniciados nas universidades em vista a uma cultura científica empreendedora. Aqui pensamos na complexidade do processo, no papel objetivo e subjetivo do pesquisador e na empresa enquanto um ecossistema. Por esse prisma, propomos um olhar sobre as incubadoras de empresas, como um elo que, dentro das universidades, podem contribuir para essa formação do cientista empreendedor. Proposições epistemológicas. A partir das discussões propostas por Morin, Capra e Maturana, percebemos que após as fases de simplificação-redução, momento em que a ciência se afasta da sociedade, que valoriza a quantidade, não a qualidade, que isola o objeto de outros objetos ou mesmo do observador, que fragmenta o conhecimento em partes por meio das disciplinas, começa um movimento diferenciado com relação à percepção conceitual e à prática do conhecimento científico. O princípio da complexidade demonstra essa busca de reaproximação entre a ciência e a sociedade, a qual entende que seu objeto está inserido em um contexto. Essa visão guarda correlação com o pensamento sistêmico proposto por Capra, em que as partes formam o todo e o todo formam as partes, microsistemas que constituem o macrosistema, como algo que está em constante autorregulação, ou mesmo pensado enquanto um organismo sistêmico vivo proposto por Maturana, que ele intitula de autopoiese, autocriação. Em uma palestra sobre empreendedorismo dentro de uma instituição de ensino superior, para alunos da graduação, fomos surpreendidos com uma afirmação vinda de um empresário que dizia: "A escola não forma empreendedores, a escola forma cientistas." Essa fala nos inquietou. Ficamos pensando no impacto que ela poderia ter na compreensão de ciência e empreendedorismo aos estudantes e demais que o assistiam. Não concordávamos com o dito. Em nosso entendimento, a escola nem forma cientistas e muito menos empreendedores. A inquietação nos levou à reflexão acerca da relação entre as áreas e o papel que ambas teriam na sociedade. Aos poucos, pensando na complexidade proposta por Morin e a teoria dos sistemas proposta por Capra, a relação entre a ciência, empreendedorismo e educação vão fazendo cada vez mais sentido. Começamos a refletir sobre os projetos científicos oriundos da academia e o que era feito desse conhecimento após sua conclusão, indagando-nos quanto à contribuição social dessas pesquisas. Aí existia uma possibilidade, uma integração com o espaço fora da academia, um ciclo que precisávamos descobrir. As incubadoras, ainda no espaço da universidade, poderiam cumprir esse papel de ressignificar os projetos científicos e a geração de negócios a partir deles. Entidades preparadas para dar suporte aos empreendedores, as incubadoras oferecem, além da infraestrutura, capacitação e formação gerencial para o desenvolvimento empresarial e inovador no negócio em sua fase inicial. As incubadoras podem ser de base tecnológica, empreendimentos que fazem uso da tecnologia, tradicionais, empresas tradicionais, e mistas, empresas de base tecnológica e de setores tradicionais, ou ainda sociais, empreendimentos sociais, cooperativas e associações populares, de acordo com a Amprotec 2015. Entendemos que a ciência não pode ficar à mercê do mercado, no entanto, também não pode se isolar em projetos acadêmicos dentro da universidade, sem que deles seja feito algo. Apesar de Maturana entender que a ciência precisa se livrar da tirania empresarial, acreditamos que isso possa ser minimizado no momento em que ensinamos o propósito social e econômico dos projetos científicos, gerando consciência da responsabilidade daquele que pesquisa. Isso pode advir do processo de formação universitária, no mesmo momento em que se inicia na pesquisa. O conhecimento produzido na universidade se transforma mais rapidamente em benefício para a sociedade se empreendedores o transformam em serviços e bens disponíveis. Sebrae Nacional, 2015. Portanto, entendemos que é possível e necessário pensar na ciência também do ponto de vista empreendedor. Essas questões já têm sido levantadas no campo da administração.
No entanto, entendemos ser importante que essas discussões também adentrem o campo da educação em ciências, já que, em nossa compreensão, trata-se de um processo formativo. Por educação em ciências, entendemos a distinção do treinamento formativo do cientista, e sim uma compreensão de mundo pelo olhar da ciência, que, enquanto pesquisador empreendedor, de forma ideal, reflete suas práticas no contexto social e as traduz em novas ideias inovadoras. Desta forma, nos identificamos com as proposições apresentadas por Moreira, que ainda continuam atuais em suas reflexões. É paradoxal como a ciência está presente em nosso dia a dia e o distanciamento que dela assumimos, além do pouco interesse nessa área, ainda vista como algo distante da realidade. Vogt, 2006. O senso comum a respeito da ciência já remete ao homem de jaleco branco, assim como a criatividade está relacionada à genialidade, ao imaginário, intuitivo, que o autor chama de visão romântica. French, 2008. Ao propor o termo cultura científica, Vogt nos remete a essa ideia de processo, quer seja ele considerado do ponto de vista de sua produção, de sua difusão entre pares ou na dinâmica social do ensino e da educação, ou ainda do ponto de vista de sua divulgação na sociedade. Levi Blond aponta inclusive como problema o fato de a ciência não estar inserida na cultura e fala da importância de sua reinserção. No entanto, existe a necessidade de repensar as tarefas do cientista, como aquele que, além de produzir conhecimento, deve compartilhá-lo. A cultura da ciência, pela ciência e para a ciência. Aqui corroboramos com essa intencionalidade, no momento em que propomos uma postura colaborativa e formativa para o pesquisador e empreendedor, dentro desse ciclo da cultura científica e empreendedora que pretendemos identificar. Apesar de se tratar de uma pesquisa em andamento, entendemos que, a partir do estudo realizado, é possível uma associação entre a educação em ciências e o empreendedorismo. Para tanto, faz-se necessário aproximar essas reflexões do campo da educação para que possamos dialogar com novas possibilidades e significados no campo da ciência, em vista a uma cultura científica empreendedora, construída ainda na universidade e propagada para a sociedade como um ciclo educativo, complexo, contínuo e constante, que se autoalimenta e autorregula. Nesse processo, as incubadoras foram pensadas como um elo para que a cultura científica e empreendedora possa se efetivar. De modo que os projetos científicos que nasceram na academia, ao serem ressignificados e redimensionados a partir de um olhar empreendedor, aproximem a pesquisa científica do contexto social em que vivemos.